I was told don't have expectations, so I really tried not to. So I didn't prepare myself in any way because I didn't want to be disappointed. I just didn't have any expectations. When the students arrive here, they know when I ask how many words do you know, and they say pizza, gelato, and mafia. We had one student who thought that Austria is the capital of Germany and that Afghanistan is very close to Austria. Como eu não tinha consciência daquilo que eu ia enfrentar ou onde eu estava indo, porque as informações eram um pouco limitadas, não tive curiosidade de perguntar tantas coisas, de clima, temperatura. Vim com uma bolsinha, com 2 coisinhas dentro, numa mala pequena, sem saber o que fazer. When I first got off the plane, I was greeted immediately by the people from the school, and I got kissed, on both cheeks, just like I thought I would, the European style, and they spoke Italian to me, knowing full well that I didn't speak Italian, and I guess it was like we're teaching you right now, like the minute you get off the plane, you're being taught. But when I came here, the dorms is just so beautiful and it's so rustic, and I just feel like you could just step back 400 years. Being in a place, a new country with other students who are in a new country as well makes it a lot easier. And being on this campus, where we're learning a language, getting together with students is important to learning the language. Our students want English for many different purposes. We have some people who want it for their university studies, other people want it for leisure to travel around the world, and we have some church workers who need English to improve their ability to work for the church. Pues me llamo Mari Carmen, vengo de España, Valencia, tengo 17 años y elegí inglés porque para un futuro pues pienso que es bueno saber otro idioma. Hay días que la amo. Me fascina el alemán cuando lo entiendo, cuando lo puedo hablar, cuando escucho las conversaciones o estoy sentado y digo, vaya, este sermón lo capté, lo entendí. Hay otras veces que lo odio, claro, cuando la gramática se vuelve muy complicada, cuando mucha tarea, cuando te trabas, cuando no puedes hablar, pero así es. Episódio de hoje. Há muito tempo educamos, formamos várias gerações e incentivamos os seus sonhos. Sonhos que se tornaram realidade. Escolha você também o seu futuro. Invista na educação adventista. Aqui oferecemos educação de qualidade com ênfase no aprendizado significativo. Venha realizar os seus sonhos. Diz a Bíblia que naquele tempo todos os povos falavam uma só língua, e todos usavam as mesmas palavras. Este era um tempo em que a arrogância não carecia de tradução. E bem por causa disso, veio a mistura, o desmanche, a confusão. Depois disto, nunca mais se ouviu falar num só idioma. Babel separou, distanciou, excluiu. De lá para cá, o homem teve que reaprender a ouvir e a falar, para de alguma forma tentar se entender. As boas instituições no Brasil, elas estão preocupadas em inserir os seus alunos já num contexto mais internacional. Aliás, nós já estamos vivendo nessa globalização desde o início, no final da década de 80, início da década de 90. E nós que formamos as pessoas, nós temos que ter essa preocupação de globalizar mais os nossos estudantes, os jovens que estão dentro das nossas universidades. A cada ano a gente percebe um interesse muito grande de estudantes brasileiros
querendo fazer faculdade nos Estados Unidos, né? Porque eles estão percebendo o valor da educação americana, não que a nossa não tenha, a nossa tem bastante valor, mas muitas vezes o fato de já ter essa experiência internacional, né? Muitos fizeram também uma parte de intercâmbio durante o ensino médio, aí gostaram da experiência e querem continuar essa experiência, ou eles estão querendo, além do inglês, que já vão desenvolver mais ainda, também ter a oportunidade de aprender outras línguas e fazer um network maior, né, em termos profissionais. Então, tem muitos estudantes também que nas suas áreas de atuação, ainda no Brasil, a área não está ainda muito desenvolvida. E o NASP, nós temos uma vocação que é a formação dos jovens cristãos, e obviamente nós temos a preocupação de uma formação espiritual, uma formação moral, mas nós temos uma grande responsabilidade que é na formação acadêmica, no preparo da nossa juventude para o exercício da sua cidadania, para que sejam bons profissionais. E no mundo de hoje não dá mais para conceber nem entender um jovem que não fale uma outra língua. E mais do que isso hoje, não basta apenas se comunicar numa outra língua. A pessoa tem que dominar bem esta língua. I think that students find it a completely different experience to come to England and learn English. When they're learning in their home country, they have very little opportunity to practice. Whereas here, they're immersed in English. Speak English when they're having their meals, English when they're having their worship, English with their friends, and some say they dream in English. No começo é bastante difícil, que a gente chega aqui, acho que a cabeça dá meio que um crepe, um branco, tudo que a gente sabe de inglês vai meio que pro ar, mas é bastante interessante, porque, como já foi dito, a gente tem um contato com a língua inglesa a todo momento. Então, essa questão de aprender se torna mesmo obrigatório, se torna mesmo que consequência. I think for the Brazilian students, the fear is speaking. They know some English, but they're afraid to speak. And the Brazilians are such happy social people that when they come here, they can't help joining in with the activities because they love to have parties, to be social, to chat, to shop. So I think that's the way of them releasing their fear of speaking. Jacqueline, how big is the house? House is big. The house is big. Well done. Kelly, how big is the next house? Olha, eu acho que o maior desafio que nós brasileiros enfrentamos em vir para cá é a questão de ser bastante caro, porque aqui a libra, o euro é bastante, assim, vamos dizer, diferente, não tanto acessível para a maioria das pessoas brasileiras, mas compensa totalmente. O que a gente vive aqui como experiência é maravilhoso. Quando eu decidi ficar fora do Brasil, eu busquei várias maneiras de poder estudar fora e tal. E eu pensei, por que não tentar um colégio adventista? E eu peguei uma lista de todos os colégios adventistas que existem no mundo e fui me comunicando com os que me interessavam. E recebi várias respostas. E dentre as línguas, as possíveis línguas para estudar, eu achei que o alemão seria melhor porque é uma língua que você nunca vai aprender estando no Brasil. Então, não fazia a menor ideia de como era a Áustria. Eu só sabia que na Áustria não tinha cangurus, né? Muita gente falava assim, você vai para a Áustria, você vai ver canguru. Não sabia muitas coisas sobre o país, sobre a Áustria. Eu sabia que era um país onde tinha muita música. Mas eu sabia que era frio, que falava alemão e essas eram as únicas informações que eu tinha da Áustria antes de vir para cá.
People know that there are mountains, that there is snow, and that there are Lederhosen, for example, so funny clothes, and yeah, that's what they think Austria is all about. Mas eu gostava da ideia de aprender, quem sabe, um outro idioma, de outra cultura. Foi difícil, tenho que admitir que a primeira vez que, ou seja, a gente chegou aqui num sábado de manhã para o culto. Eu sentei assim, escutei eles cantando, a pregação, não entendi nenhuma palavra, só o amém. O amém eu entendi tudinho. Gente, eu fiquei apavorada no começo. I don't think it's too hard. You know, one of the Brazilian students used to say, it's hard but not impossible. And I like that because, you know, you just have to get into it, and it's nice when you are in the country, you are immersed in the language. Everywhere you go, you hear, you see the language, you can use what you learned in class. So, you know, and our languages are, vocabulary-wise, they are close. I mean, we have many words that are from Latin, for example. And so I don't think it's too hard. It's hard, yes, but at the same time, no. It's easy to begin to understand what people are saying to you, and it's harder to just communicate back to them because you want to say, I want to say so much, I understand what you're saying, I want to say this back to you, and it's just like the words just don't come. So that's the biggest thing. Your understanding will come fairly quickly. I was surprised at that I was able to pick up things. I can't pick up everything. Like I can hear a sermon on Sabbath and have no idea what they're saying. But for the most part, in conversations, you can start picking out quickly, and then it'll be a little longer to respond. Well, I think German is a very important language in the world. It's a very old language, and you can actually use it in many different areas. History, music, business, all kinds of areas where German is important. Theology, for example, we have a lot of theology books in German. I think it just takes time to discover the beauty of this language, especially when it comes to poetry or songs. There are very, very nice German poems, and the language can be very melodic. I think it's only in the beginning that you think it's kind of harsh or not very nice sounding. A Áustria tem uma ligação muito grande com o Brasil. Eu já gostava da história da Áustria pelas histórias que desde criança eu via, assistia os filmes da Esse, e o Império Austríaco, o Império Austro-Húngaro. Eu sempre gostei das histórias aqui da Alemanha, gosto muito de ver também as histórias sobre a Segunda Guerra Mundial e também a ligação que tem com o Brasil, né, da Imperatriz Leopoldina, que se casou com o Dom Pedro, que foi o nosso príncipe, o nosso primeiro príncipe. E inclusive as cores da nossa bandeira, que muita gente acha que é por causa do ouro, da mata, o amarelo da nossa bandeira e o verde são por causa da bandeira do Império Austro-Húngaro e por causa das cores dos príncipes daqui. The reward is, sometimes I have the impression that I kind of change their mental maps, you know, their view of the world, and I mean that's brilliant, and I gave them a deeper insight to our society, and especially to European society, because I think it's important to understand Europe, to understand the history of our world, and so there are so many rewards, and just to see them smiling or understanding some of our jokes or liking our food, that's also an accomplishment. So there are many different levels, from very philosophical to very basic things.
since freshman year of high school, I've always wanted to come to Italy. I want to visit my heritage. I'm Italian, so that's always been something I wanted to do. And when I saw the advertisements for Villa Aurora, I just fell in love with it. Like, I knew this is where I wanted to go. So it was always my plan to spend a year here, and happy with my choice. Eu pensava sempre em ficar no Brasil, nunca pensei na Itália ou algum outro país. Era um pensamento um pouco até pequeno da realidade que é agora, que tenho em mente agora. E eu falei, tá bom, aceitei. Só que sem saber realmente o que era, o que seria arte na Itália ou em alguma qualquer parte do mundo. Eu pensava no Brasil, fazer alguma coisa no Brasil, estudar alguma coisa no Brasil mesmo. E aceitei, sim, mas não consciente daquilo que eu ia viver ou daquilo que eu poderia viver. E aceitei, e fizemos documentos, o pedido, e a escola aceitou como voluntária. Com o projeto depois, eu poderia continuar ficando na Vila Aurora, trabalhando nas férias, e poder estudar em Firenze, na Academia de Belas Artes, tinha outras escolas também. E vim. The thing I like best about the campus is how beautiful everything is. It's basically, I live in a garden. Villa Aurora is something special for me because I was a student and they gave me a lot. My teachers, my dean. It's why I encourage students to come because I was first here and I really enjoyed it. About Villa Aurora, so as you can see, it's a wonderful garden and it has a lot of history. The main building has 800 years, and I always say to the students that when Columbus went to the United States, Villa Aurora was already here. We are at the same time in a very quiet place, and is a good place for studying, for meditation, for prayers. Is a quiet place. We have a beautiful garden up, and at the same time it's very easy in 15 minutes to get a bus and be downtown in the middle of the city of Florence and see all those beauties of the past, especially of the Renaissance period. And I think that this mix is very interesting. E tem tanta coisa que eu gosto da Itália. Tem a língua, eu gosto da língua, eu gosto da cultura da arte. Porque foi esse o objetivo meu de vir aqui, de estudar, de conhecer, de aprender, de observar, de ter o contato visual, contato até físico. Você pode encostar em certas arquiteturas, você pode tocar nas pedras, no mármore. A comida também é espetacular, faz parte de tudo, né? Allora, oggi prepariamo un condimento per una pasta, un condimento estivo per fare una pasta. Si può fare sia fredda che calda. Quindi usiamo delle verdure di stagione, zucchine, melanzane, peperoni, cipolla e pomodoro. I like that it's hands-on, and I like that it's not just us watching. He actually lets us partake in everything, and that he makes sure you get it right so you don't do it wrong later on. I don't realize that I'm at a school. I feel like I actually am experiencing Italy when I'm here.
Usually they think Italy is beautiful and perfect, and they think food is great, and the weather is always sunny and warm, and people are always friendly. Sometimes they're disappointed with the weather because it's not always sunny, and it can rain a lot and it can get cold. They usually love the food anyway, even if they come here. Maybe they're a bit disappointed of finding different types of people, not just the idealized Italians that they think. Quando eu cheguei aqui, o choque cultural eu não tive tanto porque eu fiquei muito na parte sul do Brasil comportando. Eu conhecia já as colônias italianas, então eu imaginava que o italiano fosse como aqueles italianos brasileiros. Então eu já esperava uma coisa positiva. No começo, é lógico, não foi tudo positivo no senso humano, porque o italiano aqui ele é um pouquinho mais fechado. Na parte central aqui da Itália, onde nós estamos, que é a Toscana. Na parte, digamos, sul da Itália, sim, o povo lá é como o brasileiro. Na parte norte, mais frio ainda. Então eu vim numa parte boa, meio termo. Mas não tive o choque porque eu também era apaixonado pelas artes. Então uma coisa ajudava a outra. Porque enquanto eu estava no meio das artes, eu esquecia às vezes que as pessoas aqui, às vezes, elas não são tão receptivas. Então deu para conviver bem com isso, não é? When you have an experience outside of your environment, it's a positive experience because you learn that you are not one in the world, but there are others. And so my idea is that more you know and more you accept differences, and not tolerance, acceptance, because tolerance already is a negative word. So accept that there are other ideas. And from Italy they learned that first because Italians are not mafia, and we are warm people, and also history. But the first and above all, I think that they open their minds, and I think it's the same experience to be in Italy all over in the world. Oi, meu nome é Sandra Esteves e eu sou a nova diretora do programa de francês aqui na escola em Collonges. Acabei de chegar e estou aprendendo muitas coisas sobre a cultura francesa que não se lê nos livros, só mesmo aqui, vivendo aqui. L'école ici à Collonges a été ouverte en 1921. Mais bien avant cette date, elle existait déjà, pas très loin d'ici, en Suisse, à Gland, là où il y a maintenant une clinique, un hôpital. Et là, c'est en 1904 que la grande propriété de la Linière a été achetée. Et sur cette propriété ont été créées diverses institutions, une fabrique de produits diététiques, une école d'infirmières, et puis une école pour former les nouveaux pasteurs au début du XXe siècle. Et donc c'était une école biblique qui était là-bas en 1904. Et puis les choses se sont développées et nos pionniers ont décidé de séparer ces institutions pour les développer, les faire grandir. Et ils ont acheté ici en 1921 à Collonges. So my name is Stéphanie Monet. I'm French. I live in Collonges since 4 years now. And I'm a French teacher and I'm teaching French as a second language at the Institut de Français Langue Étrangère. I choose to teach French because I like to share with people, and teaching French means sharing a language and sharing a history, sharing a culture, and it's also create some links with people, meet some different people. Eu estudei a maior parte do tempo em escolas, numa sala de aula. E viver aqui, aprende-se em 3 semanas o que se aprendia se calhar em 4 meses. Porque se está aqui, se vive e se não tivermos muitas possibilidades de nos refugiarmos no português,
Mas formos obrigados a falar o francês, então ainda melhor. A necessidade é o mestre. Idioma, por definição, é a língua própria de um povo e todas as palavras, fonemas e formas gramaticais peculiares a uma nação. Ao mesmo tempo que o idioma é um bem particular, ele é partilhável. Para o estrangeiro, ele pode parecer indecifrável, mas seu valor como moeda de poder, de Babel a Napoleão, é inquestionável. Porém, vale lembrar que qualquer idioma, por assim dizer, é aprendível, é conquistável, desde que quem o aprende nunca pense que o processo, por ora frustrante, o torne menos capaz. Je m'appelle Jefferson. Let's see. Je suis américain. J'habite aux États-Unis. J'ai en ma famille, j'ai deux frères et un sœur. Let's see. Ici, j'aime mon cours de la langue. Oui.